Olá, estamos com você mais um momento e esse é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Esse é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abri-la em muitas passagens, porque o nosso tema é muito interessante. O nosso tema está aí na tua tela, coisas impossíveis. Vamos falar sobre cada um deles, dessas coisas, e também vamos só dizer para você, começando em Marcos capítulo 9 e o versículo é 23, que diz assim: tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em Jesus não vai encontrar um problema insolúvel, porque Jesus tem solução para todos os nossos problemas. Muitas vezes não é no tempo que você acha, na hora que você quer, mas Jesus chega com a resposta, com a solução. Muitas vezes não é como você achava que seria a solução, mas a solução dele sempre é melhor e maior. Então, ele é Deus e tudo aquilo que nós precisamos podemos encontrar nele, porque tudo é possível com ele. Contudo, hoje vamos falar sobre algumas coisas que serão impossíveis nós termos ou fazermos sem que haja uma postura de fé e sem que haja também algo da nossa parte em relação a Deus. Então eu quero falar sobre isso com você hoje e eu aguardo você aqui comigo, fico aqui, vou estar com você esses momentos, que você continue aqui com a gente para que o Espírito Santo venha falar com você. Quando a gente abre a Bíblia, Deus fala aos nossos corações e Ele nos transforma. Deus cura, Deus trabalha, Deus edifica, Deus transforma e Deus renova. E hoje Ele quer fazer isso no teu coração e no meu também. Amém? Por isso, fique aí ligado com a gente. Estaremos falando neste tema. Eu louvo a Deus pela Nelly Modas, agradeço por essa patrocinadora que todos os dias me patrocina com um visual. E hoje estou aqui com esse vestidinho muito bonitinho. Vou dar aqui alguns passos para trás para você enxergar melhor. E a Nelly Modas, ela me patrocina e ela está aí com o contato dela está na tua tela e você pode ligar para esse contato, esse número. É uma pessoa muito educada, amável, a Nelly, e ela vai te atender super bem. 9136-3082 é o contato dela e você pode ligar. E também seguir a Nelly no Instagram. No Instagram dela, ela posta muitos modelos diferentes, diversificados, e você vai poder entender um pouco melhor e conhecer também no visual, olhando ali o Instagram da Nelly que está aí na tua tela. Eu agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, Iadã, pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, uma igreja centenária, uma igreja visionária e uma igreja missionária também, muito abençoada, não somente aqui em Manaus, como em todos os municípios do nosso Amazonas, e também uma igreja que envia missionários para as nações. Ela também tem uma faculdade, uma igreja que tem muitos braços na área também da educação, que é a Faculdade Boas Novas. Você pode olhar aí na tua tela o site e os contatos para você entrar e conhecer um pouquinho melhor dos cursos que a faculdade oferece, também o seu calendário letivo e tudo mais que vai lhe interessar, tá bom? E também no final desse programa nós vamos orar com você, que nós cremos no poder da oração. Eu lhe incentivo a orar, a buscar a Deus, a ler a Bíblia, a memorizar versículos. Memorize a palavra. Sabe, na minha sala, eu vou te revelar algo aqui. Já saí do quarto, que no quarto está cheio de versículos. Minha estante, eu acordo olhando versículos. E agora eu coloquei na minha sala, umas cartolinas grandes. Eu fiquei pensando, poxa, não fica, sei lá, vai ficar meio diferente, destoando com os quadros na parede. Eu pensei, peraí, a sala é minha. Eu faço o que eu quero, eu vou colocar os versículos que eu quero, bonitos e grandes, estão bem ali. Eu acordo, saio na minha sala, está lá os versículos grandes na parede, enquanto eu oro, às vezes ali também à noite, pelas madrugadas, eu estou recitando aquela palavra. Então, que a palavra de Deus não fique só guardada na Bíblia, que você coloque ela, escreva ela, coloque na tua casa, coloque em lugares que você vai estar vendo ela, entendeu? Num livrinho para você memorizar, mas acima de tudo, dentro do teu coração.
porque é lá que ela deve estar. A Bíblia diz, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá bom? Já estou esticando muito essa introdução aqui, já vou parando, só de dizendo que no final nós vamos orar com você e também abençoar a tua vida, numa oração de concordância. Esse embaixo da tua tela aí que você está vendo é a nossa fanpage. Você pode entrar no teu Facebook, digitar Abrindo a Bíblia, você já entra lá e lá você pode ver também esse programa que vai ser gravado ali, em uma forma gravada, e também você vai ver, você vai poder também colocar teu pedido de oração, tá bom? Para estar ligado com a gente. Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu vou voltar com você, tá bom? Nós vamos voltar em oração, voltar com a palavra e mais tarde, posteriormente, voltaremos em oração. Não saia daí, daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós estamos falando sobre um tema um tanto interessante, coisas impossíveis. Olha só, Marcos capítulo 9 é uma história de um pai que vai para Jesus com um filho que tinha uma causa impossível para ele resolver. O filho caía na água uma hora, aí no fogo em outra, um menino lunático, um menino assim que tinha problemas na cabecinha dele, mas aquele problema não era só mental, era um problema de espíritos que estavam trazendo um espírito de loucura na vida daquele jovem. E aquele pai, então, sabe, não tinha mais o que fazer. Ele chega para Jesus e ele diz essas palavras para Jesus. Olha, o meu filho vai lançando no fogo, na água, para se matar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, Senhor, e ajude-nos. E Jesus responde, se podes, ora, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas é bem sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Eu só estou lendo esse versículo aqui para você entender que tudo é possível com Deus. Agora, existem algumas coisas que são impossíveis, no sentido de que são coisas que, se você tomar uma atitude ou uma decisão, essas coisas não vão acontecer na tua vida. Vai ser impossível você ter essa vitória, ter essa graça, ter essa solução, se você não tomar um passo ou uma atitude. Então, por isso que o nosso tema hoje está intitulado isso mesmo, coisas impossíveis. Eu vou começar com a primeira. Será impossível eu e você escaparmos de uma condenação eterna se rejeitarmos o Evangelho, a palavra de Deus. Vou repetir. Vai ser impossível escapar de uma condenação eterna se você escolher rejeitar a Bíblia, o que ela diz, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Isso não tem como consertar. Então, são coisas impossíveis. Vai ser, então, impossível, não é? Você escapar de uma condenação eterna, isso quer dizer do inferno, de uma vida sem Deus. Vai ser impossível você escapar se você rejeitar a Bíblia. Ah, vou rejeitar Deus, vou rejeitar a Bíblia, vou rejeitar tudo. Então vai ser impossível você escapar. Porque a Bíblia diz, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está aqui, está em 1 Coríntios, capítulo 1. O primeiro capítulo de Coríntios, porque 1 Coríntios são duas epístolas, a primeira e a segunda carta. Epístola é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto.
que ele amava aquela igreja, discipulava eles, era o pastor daquela igreja, que fundou, que abençoou, né, que trouxe ali aquela igreja. Então ele diz assim, como é que nós vamos escapar se nós negligenciar, ignorar tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente por Jesus, o Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, outras pessoas anunciaram, que Jesus anunciou, mas depois Jesus morreu. Aí veio os discípulos, os apóstolos, depois vieram outros e outros. E nós somos agora discípulos, e hoje nós estamos anunciando. Mas aqui diz, como é que a pessoa pode, então, escapar, né? Se ela negligenciar, se ela, rejeitar o Evangelho, rejeitar a salvação, rejeitar o que foi anunciado por Jesus e depois pelos apóstolos de Jesus. Como é que ela pode, então? Isso está em 1 Coríntios, perdão, não está não, está em Hebreus, perdão, eu errei aqui. Hebreus 2, não está em Coríntios, tá? Coloca aí Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, 8. Perdão, Hebreus 2, 3. Está escrito esse versículo. Como é que vão poder escapar, né? Se negligenciar tão grande salvação. Hebreus 2, 3. 1 Coríntios 1, 18 diz, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós, ela é poder de Deus. Para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Olha que forte. Porque a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? Essa palavra aqui, o Evangelho de Cristo Jesus, que fala dele, que fala da salvação, que fala do caminho, que fala do pecado, que fala de você ser amigo de Deus, de você ser salvo, de arrependimento, que fala de Jesus. Essa palavra da cruz, ela é loucura para aqueles homens que vão se perdendo. Infelizmente, eles acham que a palavra de Deus é um livro de história qualquer. É uma loucura. Não existe. É assim que muitos homens encaram a Bíblia. É uma loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas para nós que somos salvos em Jesus, essa palavra aqui é o poder de Deus. Ela te dá solução, ela te dá norte, ela te dirige, ela te ampara, ela te dá sabedoria, ela te ajuda a tomar decisões, ela te ajuda a esclarecer, ela te ajuda em tudo. Porque ela é o livro da vida, é o poder de Deus revelado nessa palavra. Por isso, é impossível você escapar à condenação, ao inferno, se você rejeitar. Não tem como. Eu vou rejeitar a palavra de Deus e Deus. Então, meu filho, impossível chegar no céu. Porque a gente só chega no céu crendo nesta palavra, no poder dela, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Sabe, evangelho aqui, quando a gente vai falando o que é, né, o evangelho, eu vou dizer para você, é o que Jesus ensinou e viveu. Quando você fala aqui dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam de Jesus. O que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que Jesus viveu. Esses são os evangelhos. O conteúdo é a obra que Jesus fez. Mas se você rejeitar a obra que ele fez, rejeitar o conteúdo, então você não vai escapar. Vai ser impossível escapar da condenação eterna. Você está entendendo essas coisas impossíveis? Amém? A segunda coisa que será impossível é esta, que sem fé é impossível agradar a Deus e ser salvo. Sem fé em Jesus Cristo como meu Salvador, é impossível eu ter a salvação. Ser salvo é somente através de Jesus. Fé em Jesus. E é impossível também agradar Deus se eu não tiver fé nele. Se eu não creio que ele é Deus, que Jesus veio, eu não creio em nada. Então eu não vou agradar a Deus. Isso está na Bíblia, em Hebreus também. Eu li no começo aqui Hebreus 2, 3, agora Hebreus
11, versículo 6. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele, é galardoador daqueles que o buscam. Então, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquela pessoa que vai se aproximando de Deus, que ela creia que Deus é Deus, que Ele existe. E que esse Deus, Ele se torna galardoador, Ele galardoa, Ele dá um galardão, uma recompensa àqueles que o buscam. E para buscar Deus, precisamos ter fé. Tem pessoas que falam: eu vou para o céu, mas não tenho fé em Deus. É impossível. Ah, mas eu vou morar lá no céu, mas eu não tenho fé. Não sei quem Deus é, não quero. Então é impossível. É impossível agradar a Deus sem ter fé. Sabe, essa é uma palavra muito forte hoje, mas é uma palavra da verdade. Deus, Ele é muito maravilhoso, mas uma coisa Deus é muito sincero. Deus não vai tapar sol com peneira, não. Deus não vai dizer para você continuar nesse estilo de vida que está tudo bom, não. Se não está bom, Ele quer que você pare. Ele quer que você tenha fé hoje. Ele quer que você creia nele. Ele quer que você creia na palavra dele. Essa palavra e fé vão gerar no teu coração. A palavra vai gerar fé. E a fé, a salvação. Como ouvirão a palavra, Como crerão? Como é que vão crer se elas não ouviram a palavra? E hoje você está tendo essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. De ouvir quem Deus é. De saber que Jesus te ama. Que a palavra de Deus é verdade. Que Deus salva. Jesus salva. Então, isso aqui são as coisas impossíveis. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem mais passagens aqui, além de Hebreus 11, 6. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, o versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça de Deus sois salvos. Eu e você somos salvos mediante a fé, quer dizer, por meio da fé eu sou salvo. Então, pela graça eu sou salva, por meio da fé. E isso não é de nós, não é de você e de mim, é um dom de Deus. A fé é um dom que Ele nos dá. Então, pela fé, eu sou salvo, pela graça de Deus, mas por meio da minha fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é o problema aqui, vou parar um pouco aqui. O problema é que as pessoas falam assim: eu vou chegar no céu, eu vou ser salvo, porque eu sou muito caridoso, eu distribuo alimento para todos os lares de pessoas idosas, da terceira idade, eu dou para os orfanatos, eu ajudo o desamparado, eu levo rancho, eu cuido, eu zelo, eu compro, eu faço. A salvação não é pelo eu que eu faço, porque a salvação não vem por meio de obras. E talvez alguém esteja ligado aí na Boas Novas, não porque quis ligar, porque está cansado, está surfando na TV e você está assistindo esse programa hoje. Você é caridoso, você é bondoso, isso é muito bom, mas isso não vai te salvar. A Bíblia diz isso, não é porque eu estou dizendo não. A Bíblia diz: quem crê, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça de Deus, pela tua fé em Jesus, você tem salvação. As obras não te salvam. Aliás, obras, elas são boas, são resultado de uma vida salva em Deus. Quando você tem Deus, aí você pode fazer as boas obras, porque Ele te capacita, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te orienta, Ele te dá graça. Mas a tua salvação, ela é pela graça de Deus e pela tua fé nesse Deus. Amém? Então é impossível, vou ler de novo aqui. É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus e ser salvo. Atos capítulo 2, versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar
o nome do Senhor Jesus será salvo. Uau, que coisa maravilhosa! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 16, 31, o apóstolo Paulo e Silas estavam numa prisão, teve um terremoto feio, a prisão começou a abrir as grades, as portas, as paredes, e de repente eles foram soltos, e o carcereiro ficou, doidinho, começou a querer pirar, porque falou, o que eu vou fazer? Eu sou responsável por esses presos, e eles vão cobrar de mim e vão me matar. E aí Paulo e Silas falam para ele, calma aí, crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo, você e a tua casa. Amém? É uma fé para a salvação. Por isso, para você ser salvo, você precisa ter fé que Jesus morreu por você, pelos teus pecados, para te salvar. Não é eu que estou dizendo isso, não fica olhando para mim achando que eu estou falando algo meu. Eu estou falando o que a Bíblia diz, o livro de Jesus, o livro de Deus, que explica para você e para mim que a minha fé é necessária para a minha salvação em Jesus. Aliás, Jesus veio morrer na cruz para nos salvar. Estávamos fadados a uma vida sem Deus, uma maldição eterna, uma vida completamente alheia a Deus. Estávamos fadados à perdição. Jesus veio, mas ele veio com uma missão, com um propósito. Ele não veio só por vir, ele veio para nos salvar, para nos resgatar. E o nome dele, Jesus, significa o propósito para o qual ele veio. O nome Jesus significa Salvador. Já está no nome dele, dizendo o propósito dele para salvar. Ele é o nosso Salvador. Tem mais um aqui, mas eu acho que vou deixar para o próximo bloco, porque ele é muito forte. E eu só vou começar aqui dizendo e já vou deixar para você, quando a gente voltar com você, que é o terceiro. Estou falando sobre coisas impossíveis. E vou voltar aqui de novo. É impossível você escapar da condenação eterna se você rejeitar o Evangelho. É impossível, sem fé, você agradar a Deus. E é impossível, sem fé, você ser salvo por Deus. E o terceiro, sem santidade, será impossível ver Deus. Será impossível chegar no céu sem ter uma vida purificada pelo sangue de Jesus. E a santidade começa com a purificação dos meus pecados, Jesus me lavando, me limpando, eu pedindo perdão a Deus. E a santidade, ela é algo que não é de uma vez por toda, é progressiva. Cada dia Deus vai te santificando, te perdoando, te limpando, sabe? Hebreus 12 fala isso. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Sabe, santificação te capacita a amar, a perdoar, a relevar, a buscar Deus, a ter uma vida perdoada, santidade. E diz aqui, não é eu que estou falando, a Bíblia diz, sem santidade será impossível. Estão falando de coisas impossíveis. E sem santidade será impossível, vai ser uma coisa impossível de estar com Deus no céu, com Jesus. Ninguém verá o Senhor se não amar, perdoar e ser uma pessoa santa. Amém? Eu vou para o intervalo agora. Tem mais aqui, Efésios 5, pode abrir na tua Bíblia já, Mateus 5, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros aqui. Mas a gente vai voltar nesse tema aqui, sem santidade é impossível ver Deus. Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você.
estamos de volta com você hoje falando sobre coisas impossíveis. Nós estávamos falando aqui, antes de nós irmos para o nosso intervalo, sobre esse item aqui, muito interessante, né? Que é uma coisa impossível. Sem santidade será impossível ver Deus. Sem ter uma vida de santidade, uma vida limpa, uma vida pura diante de Deus, será impossível nós vermos Deus. Por isso fala aqui, seguir a paz com todos. Uma pessoa rixosa, briguenta, contenciosa, olha, ele está falando, seguir paz. E a santificação, santidade, porque sem a qual, sem a paz e a santidade, ninguém verá o Senhor. É muito forte. E Efésios 5 também diz, perdão, Efésios 5, versículo 5 diz assim: sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha a avareza. A avareza é muito perigosa. Uma pessoa avarenta, que ama mais dinheiro do que ama as pessoas, que está lá segurando o dinheirinho, que não dá, que não abençoa, que não é generoso, que não faz, e que faz a obra, mas não por amor, mas por dinheiro. Isso é avarento. Que vai fazer, vou fazer um trabalho missionário, não sei, em algum lugar, mas o que eu posso ganhar ali? Avareza. Então, cuidado com a avareza, ela é perigosa, porque é impossível chegar ao céu sendo um avarento, com avareza. Isso é forte. Nem o incontinente, impuro, avarento, né, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Palavras fortes, para nós hoje meditarmos um pouco sobre esse assunto aqui. Mateus 5, versículo 9, diz assim, o que eu acabei de ler está em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Tá bom? E veja agora Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é muito forte. Aqueles que são puros, aqueles que são santificados, que são perdoados pelo sangue de Jesus. Amém? Você que talvez chegou agora, não está entendendo o nosso tema é esse aqui hoje. Estamos falando sobre coisas impossíveis. A próxima está aqui. É impossível sem um novo nascimento, ou seja, sem o novo nascimento, será impossível entrar no reino de Deus. E o que é um novo nascimento? É nascer em Jesus, é receber Jesus como Salvador da minha vida, da minha alma, no meu coração. Perdão aqui, deixa eu arrumar aqui minha lapela. É receber Jesus como Salvador na minha vida. Isso significa nascer de novo. Sem o novo nascimento será impossível. Vamos ler aqui onde fala sobre isso, bem aqui no livro de João. João estava ali, é interessante essa passagem de João, capítulo 3. Jesus estava ali fazendo a obra do Pai, falando com as pessoas, evangelizando. E tinha um homem que ele visitou Jesus, porque ele queria muito saber sobre aquilo que Jesus estava falando. E o nome desse homem era Nicodemos. Ele era um fariseu, que era um homem lá da lei, um homem autoridade. Só que ele não procurou Jesus na hora que estava todo mundo vendo. Ele meio que estava com, assim, não vergonha, mas ele estava preocupado com o que os outros iam pensar dele. Então ele procurou Jesus ali no momento à noite. Olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, de uma fama, era um homem conhecido. E olha o que ele faz. De noite, a Bíblia diz, e de noite ele foi ter com Jesus. E ele disse para Jesus, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Então ele cria em Jesus, ele queria saber agora, poxa, da onde que vem tanto poder? Eu quero te conhecer melhor, eu quero, sabe? Ele começou aqui a conversar com Jesus e reconhecer que Jesus era realmente mestre e vinha de Deus. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, para você, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode habitar o céu. Não pode morar com Deus no céu, se não for nascido de novo. E aí, então, perguntou Nicodemos para Jesus: como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, ele voltar ao ventre da sua mãe, ao ventre materno, e nascer pela segunda vez? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo, porque claro que não, isso não significa o que Jesus estava dizendo para ele, não é fisicamente nascer de novo, mas é espiritualmente, é algo no mundo espiritual, é a tua vida com Deus, o teu caráter, o teu coração, a tua alma renascer. É isso que Jesus estava falando. Então Jesus responde: em verdade te digo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, nascer, né, de um espírito lavado, purificado, limpo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. Então Nicodemos perguntou: como é que eu posso suceder? Como é que eu faço isso? Aí Jesus começou a falar para ele, e dizendo para ele que é necessário que ele creia. Então a salvação é impossível uma pessoa ser salva se ela não for nascida do Espírito, ou se o Espírito for regenerado, transformado por Deus. O seu espírito, o seu coração, a sua alma. É impossível lhe ser salvo se ela não nascer de novo por dentro. O espírito transformado, o espírito regenerado, a alma transformada, o coração transformado. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e ele entendeu, porque ele foi procurar Jesus, e quando Jesus fala, as pessoas entendem. Jesus explicou para ele. Uma outra coisa que será impossível ser salvo após a morte. Por isso que é um ato condenado pela Bíblia. A Bíblia não mostra em lugar nenhum você acendendo vela para um morto. Isso não é bíblico. Em lugar nenhum na Bíblia fala que alguém está lá iluminando, acendendo uma velinha. Porque depois da morte não tem como se acender um fogaréu. Milhões de velas não vão salvar ninguém. A Bíblia diz isso. Não é eu que estou dizendo isso, então não olha com cara feia para mim. A Bíblia, nós temos que olhar o que a Bíblia diz. Às vezes as pessoas fazem coisa que nem na Bíblia está. Adorarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Deus, a Trindade tem espaço para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem ninguém mais para a gente adorar ali. E a gente tem pessoas que adoram outras entidades. E aí vão lá e acendem velas. Não precisa acender vela, não. Porque a Bíblia diz que será impossível, será salvo, ser salvo após a morte. Está em Hebreus. Vamos lá para Hebreus? Nós abrimos bastante Hebreus hoje, hein? Hebreus 4, Hebreus 11, Hebreus 12, Hebreus 2. Então, nós estamos aqui de novo em Hebreus. Hebreus, vem aqui, vamos lá. Está aqui no meu caderninho, mas eu quero ler aqui. Hebreus capítulo 9, o versículo é o versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois dessa morte, que ele morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é condenável pela Bíblia toda religião que prega reencarnação. Não existe reencarnação, é antibíblico. Ninguém se reencarna, ninguém volta. E você pode perguntar, mas aquele espírito que estava ali falando de Saul, aquele não era Saul falando, era um espírito maligno.
se passando ali por Saul. Então o maligno se aproveita dessas teologias falsas para ele entrar, para ele incorporar, para ele escrever, para ele fazer tudo que ele quer, porque é maligno, porque bíblico não é e nem de Deus. Porque a Bíblia diz: assim como aos homens está ordenado uma só vez morrerem, vindo depois disso o juízo. Acabou. Uma vez morreu, morreu. Não tem como reencarnar. Ah, não mata essa barata porque ela pode ser alguém reencarnado. Que absurdo. Ah, não mata essa aranha porque pode ser a tia-avó. Não existe isso, querido. Ninguém reencarna, nem em pessoas, nem em animais. A pessoa uma vez só. Vou ler de novo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois dessa morte o juízo eterno, ou para o céu ou para o inferno. Não tem como reencarnar. Amém? Olha Lucas capítulo 16. Vou ler aqui para você, Lucas 16. É uma passagem um tanto triste, é uma passagem que até um pouco assim nos desperta, né? Em Lucas 16, tem a história verídica de um homem rico e um mendigo. E havia certo homem rico que se vestia de púrpura, linho fino, e todos os dias ele se regalava, ele tinha tudo, mas ele era miserável, ele era o que mesmo? Avarento. Não dava para os outros, não dava comida, não abençoava. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que era coberto de feridas, e ele estava lá na porta daquele homem rico. Ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham para lamber ele, as úlceras que tinha no corpo dele, desse homem chamado Lázaro, que era um mendigo. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, mas também, logo após, morreu também o rico. E ele foi sepultado. No inferno estava em tormentas. E ele levantou os olhos, aquele rico, e ele viu de longe Abraão e Lázaro, como se fosse numa visão, no seu seio. Ele viu Lázaro, aquele mendigo que pedia pão na casa dele. Então ele falou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que ele molhe um pouco a água na minha boca e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas Abraão disse: lembra-se que você recebeu todos os seus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora ele está aqui, está sendo consolado e você atormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vocês e vós e nós, de sorte que ninguém pode passar de um lado para o outro. E ele falou assim: então vai avisar os meus irmãos, a minha família, para eles então não viver essa vida de regalo, essa vida de egoísmo, para que eles sejam bons também, que eles sejam fiéis a Deus, que sirvam Deus. Eu tenho 5 irmãos. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. E ele insistiu: mas Abraão, se alguém dentre os mortos... Aí ele falou assim: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos não ter com eles, eles vão se arrepender. Mas Abraão falou: se a Moisés e os profetas eles não ouvem, tampouco eles vão ouvir de alguém que ressuscitou da morte para dizer uma palavra para eles. Se a palavra de Moisés e a palavra de Abraão, que é a lei, que é as escrituras, que é a palavra, eles não dão atenção, não vão ouvir ninguém. Triste essa história, mas essa é a verdade. Que ninguém sai da onde foi. Morreu, morreu. Provérbios 7, versículo 9 diz assim: como a nuvem que se desfaz e passa, é aquele que desce à sepultura, nunca retornará a subir. Está aqui para confirmar o que foi lido em Hebreus 7, 9 e 27. Que bate e joga por terra essa teologia falsa. Nem é teologia, né? Porque Theos é de Deus, perdão. Essa falsa doutrina, digamos assim. Teologia, perdão, usei errado o termo. Falsa doutrina, que diz que o homem
vai viver de novo. Não vai não, não vai voltar não, porque a Bíblia diz, eu vou conferir aqui se está mesmo em Provérbios capítulo 7, que é muito forte aqui, Provérbios capítulo 7, e se eu não me engano é o versículo 9, Provérbios 7, versículo 9, não é Provérbios 7, 9, mas eu acho que é em Jó, isso que eu estava querendo ver aqui, tá bom? Eu acho que essa passagem aqui, ela está no livro de Jó. E a gente vai, daqui a pouco mais, dar uma olhadinha aqui em Jó, mas ele está em Jó, capítulo 7. Como a nuvem que se desfaz e passa. A nuvem vai, daqui a pouco você olha, cadê aquela nuvem? Ela se desfez, foi embora. Não é assim? É. Eu olho para fora da minha janela, do meu apartamento, assim, eu olho aquelas nuvens, daqui a pouco eu olhei, cadê a nuvem? Foi embora, desfez. Então, como essa nuvem que se desfaz, é aquele que desce à sepultura, nunca tornará a subir. Bíblia. Então, não existe reencarnação. É ante a palavra de Deus. Será impossível ser condenado se você creu em Jesus. Agora, isso aqui é bom. Vai ser impossível você ser condenado se você creu em Jesus, porque quem crê em Jesus não será condenado. Está aqui Atos 5, 24, e diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê na Bíblia, no que eu estou dizendo, e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra para o juízo, mas passa da morte para a vida. Quem crê em Deus, quem crê na sua palavra, quem crê em Jesus. Então, a Bíblia fala que é impossível você ser condenado se você crê em Jesus. Agora, isso aqui é um positivo, está entendendo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz também em Romanos 8, versículo 1. Eu amo essa passagem. Memorize ela. Romanos 8, 1 é curtinha. Romanos 8, 1 diz, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Uau, que forte! Então você não vai ser condenado, você está em Cristo. E Romanos 10, 9, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha que forte, porque com o coração se crê. Você crê com o teu coração. Com o coração se crê para a justiça. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, você crê em Jesus, é impossível você ser condenado. E por último, é impossível a salvação através de um outro meio que não seja a cruz. Só Jesus salva. Quando a gente fala cruz, a gente fala do sacrifício de Jesus na cruz. Então, é impossível a salvação da tua alma, da tua vida, através de um outro meio que não seja pela cruz. Jesus morreu na cruz para te salvar. Não tem nenhum outro que te salve. Só Jesus salva. João 14, versículo 6 diz isso. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus é o caminho. 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,5, muito forte esse versículo. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo, o homem que foi morto na cruz. Porque tinha que ser que nem a gente, carne, para experimentar a morte. Mas ele reviveu. Jesus se encarnou, se tornou carne. Não é reencarnar, não. Reencarnar é outra coisa. É antibíblico. Estou falando de encarnar, de se tornar homem, carne. Jesus se fez carne. Então a Bíblia diz, portanto, há um só Deus.
um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador mesmo? É Jesus Cristo, aquele que veio morrer na cruz para te trazer para perto de Deus, te fazer a mediação, fazer o elo, fazer a amizade, fazer o encontro, te conectar, te reconciliar com Deus. Quem que é o reconciliador entre o homem e Deus? Jesus. Amém? Então, é impossível a salvação através de um outro, não é boas obras, não é outro que salva, não é aquela estátua grande sentada ali, nome de gorda, que não morreu na cruz, que não salvou ninguém. Não é, te garanto. É só Jesus que salva. Amém? Só o sangue de Jesus tem poder. Por isso hoje creia na Bíblia, creia e será salvo. Olha, é o que Paulo falou para aquele homem, assim, crê no Senhor Jesus Cristo, crê na palavra dele e será você salvo, você e a tua casa. Hoje foi pregado o Evangelho de Deus, de Cristo Jesus. E se você é sábio, você que está me ouvindo hoje, você vai receber essa palavra. Porque aquele que é tolo vai achar que ela não tem nada a ver, que ela não sei isso. Pode você crer assim, mas um dia, se você crer assim, você vai prestar conta diante de Deus. Amém? Eu posso dizer com toda a autoridade de Deus aqui, se você não está crendo nessa palavra, e você achar que ela não vale, que ele não é Deus, um dia você vai ficar diante de Deus no juízo. Aí você vai se lembrar desse dia. E você vai chorar. Por que que eu não atentei à palavra? Porque o juízo virá. Por isso é bom ter Deus. No dia do juízo, aquele que é salvo estará garantido a sua salvação pela palavra, por Jesus, pela salvação nele. Amém? Eu vou para o intervalo, tá bom? Eu vou rapidinho e eu vou voltar com você e nós vamos orar. Orar para esse Deus fiel, bom, que te dá oportunidade, que te dá uma chance para você conhecê-lo. E hoje é dia de você conhecê-lo. Chance ele está te dando agora. Vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. A oração nos traz a sensação de comunhão com Deus. Pastor Jonatas Câmara, presidente da IEADAM e ZEADAM. Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar. Vamos orar porque nosso Deus, Ele nos ama. Deus ama você. Não tenha medo de Deus. Deus tem amor para te dar. Ele veio para te salvar. Ele enviou Jesus, o seu único filho, para te dar salvação, para te acolher, para que você pudesse passar a eternidade com Ele. Para isso Jesus veio, para te libertar, para te salvar. Ele veio também para desfazer tudo que o inimigo tem feito, para prender você, aprisionar você, para fazer você cativo. Jesus veio te libertar, te dar vida e vida em abundância. Pai, nós oramos nesta hora e te agradecemos pela Tua palavra hoje que foi liberada através desses pensamentos, Pai, que estão na Tua palavra, Pai, sobre salvação, sobre nós entendermos que não há salvação em nenhum outro, somente em Ti, Jesus. Somente em Ti nós podemos conhecer Deus. Somente através de Ti podemos chegar aos céus. Somente através de Ti, Jesus, temos salvação. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos salvar. Obrigado pela Tua palavra, a Bíblia, que nos mostra isso. Obrigado, Deus, nós te agradecemos e nós pedimos agora que Tu venhas abençoar todos que estão ligados. Abençoe, Pai, com prosperidade, com vida, com saúde, Pai, com libertação, abençoando, curando, renovando e fazendo milagre, Pai, na vida de cada um agora que assiste. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra em Hebreus, a Tua palavra em Timóteo, Pai, em Provérbios.
Senhor, em Marcos, em João, é a tua palavra, em Atos, os apóstolos. Obrigado porque tu falaste conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça de Deus e até nosso próximo programa, se Deus permitir.